Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz esteja com todos. Que bom que você está aqui. Coloca a mão no teu peito. Levante o seu semblante. Ore assim comigo. Diga: poderoso Deus, mais do que tudo é o Senhor sobre a minha vida. O meu amigo fiel, aquele que me compreende, aquele que me aceita, aquele que cobre as minhas vergonhas. O Senhor é o Deus da minha vida e a razão de eu existir. Eu venho te agradecer, ó Pai, por toda a tua bondade, por toda a tua paciência e por colocar pessoas que são verdadeiramente a extensão do teu cuidado. E hoje, Senhor, eu quero te pedir, usa o pregador, ministra sobre mim a palavra que salva, a palavra que anima, e mesmo que me confronte, eu tenho a certeza que produz em mim vida, quando eu aceito ela ser semeada. E diante de tudo isso, Pai, repreende Satanás, para que ele não se aproveite de nenhuma brecha, pois eu acredito que o Senhor é o reparador de brechas. Pela tua misericórdia estamos reunidos e ligamos ao céu esta oração, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 12, versículo 25. Provérbios capítulo 12, versículo 25. E eu vou ler também para vocês Lucas capítulo 24, versículo 32. Todo mundo achou? Provérbios capítulo 12, versículo de número 25. Quem que escreveu o livro de Provérbios? Salomão. Salomão escreveu 3 livros na Bíblia. Se lembra quais são? Cantares de Salomão, Provérbios e Eclesiastes, que pelas características da escrita foram Salomão. Nós não sabemos 100% se foi ele, mas a probabilidade grande é dele. Salomão escreveu Cantares de Salomão na sua juventude, quando ainda era um alazão. Ele teve 1000 mulheres, porém, ele amou uma mulher. E o nome dela é descrito como Sulamita. Isso é digna de Salomão, digna do rei. E ali nós encontramos uma linguagem figurada que Deus dá ao casal e também à igreja e Deus. Na sua meia-idade, Salomão escreveu um conjunto de provérbios de sabedoria, que é o livro de Provérbios. E já com a sua idade avançada, ele escreveu o livro das Assembleias, que é Eclesiastes, e que é um conselho para os jovens. Nos 12 capítulos, ele, resumindo, diz: tudo que há debaixo do sol é vaidade, tudo é passageiro. Capítulo 12, ele conclui, e uma das frases ele diz: enquanto você é jovem, aproveite em servir a Deus, porque vai chegar um momento que você não vai ter força, você não vai ter capacidade e nem contentamento. Provérbios capítulo 24, aliás, capítulo 12, versículo 25, a minha tradução, ela vai dizer assim: um coração ansioso deixa o homem frustrado, mas uma palavra amiga renova as suas forças. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo, não precisa abrir se você não quiser, lá no capítulo 24, no versículo 32, diz assim: e disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Assente-se, por favor. Eu fui procurado por uma moça que me informou sobre uma pessoa internada num outro estado aqui do Brasil. Falaram que era suspeita de Covid e todos estavam bem assustados pelo estado da menina. Me passaram o contato e quando eu comecei a conversar com a moça, quando eu conversei um tanto com ela, percebi que o problema dela não era Covid. Eu não sou médico, mas as avaliações médicas também chegaram a essa conclusão. Não era Covid. Ela me descreveu muito sobre as suas frustrações.
E eu posso afirmar que a frustração dela criou uma estrutura que a condicionou a estar ali. Não foi Covid. Ela não comia mais. Ela não tinha nenhuma atividade além de acompanhar notícias ruins e artistas de vida dramática e destrutiva. Não se tem um CID para frustração especificamente. Não se tem o antídoto para frustração. Se você quer amadurecer, a frustração faz parte disso tudo. Agora, existe um tratamento para a frustração, até chegar à próxima frustração. Como se monta toda essa estrutura de toda a nossa frustração? Qual é o processo de montagem dessa estrutura das nossas frustrações? Por que a gente se frustra? Foi a partir de que momento tudo isso começou? Meu irmão, quando você era criança, você queria ser astronauta. Quando você era criança, perguntava para você, o que você quer ser? Eu quero ser rico. Eu lembro que uma vez eu pensei, olha, eu quero ser cobrador de ônibus. Porque naquela época, você entrava no ônibus, o cobrador, ele ficava com aquele bolo de dinheiro, assim, ainda mais na época de cruzado, né? Cruzeiro, cruzado. E ele tirava. Como um carniceiro não é rico, eu pensava quando era criança. Daí um dia na escola, eu acho que na primeira, segunda série, a professora perguntou, o que você quer ser quando crescer? E eu disse, eu quero ser advogado e artista. Todo mundo riu de mim. Mas você já parou para pensar o que você queria ser quando você crescesse? E você viu o que a frustração nos choca com a realidade? Foi a partir de que momento? Nós criamos simplesmente através de uma ideia ou um estar vivendo aquilo que nós não queríamos estar vivendo. Isso é frustração. Essa ideia primária do que se formou em minha cabeça, que eu estou triste porque eu estou vivendo uma forma que eu não queria viver. Eu criei uma expectativa em cima, e a partir daí, vivi depositando alegrias para depois. E às vezes eu deixei de valorizar as alegrias e as vantagens de agora. Porém, que baque da realidade cortou o laço que me ligava a uma alegria futura, que me daria uma força hoje. E então eu fico atordoado, pois não é sobre o que eu vivo não querendo, é sobre o que eu queria e não estou vivendo. Isso pode se chamar de frustração. Frustração não tem a ver com o que eu vivo. Frustração tem a ver com o que eu não vivo e gostaria de viver. Eu criei uma ideia em cima de uma coisa, e a partir daí eu canalizei toda a minha expectativa, mas não vivenciei o que eu idealizei. Então hoje eu estou dentro de um cenário onde coisas acontecem, e de certa forma eu vou percebendo que eu não tenho controle de nada. Talvez eu me dirijo hoje a alguém que está preso a uma resultância negativa dos seus esforços. E hoje não enxergaram o que de melhor havia acontecido nesse cenário, porque está preso com o coração na falência, nas coisas que não deram certo, nas coisas que não foi como a gente desejava que fosse. Deus me livrou de mim, e eu preciso entender que os seus planos são, de alguma forma, melhores do que os meus. Isso muitas vezes me causa ansiedade. O versículo que nós lemos, que fala sobre um coração ansioso, causa frustração numa pessoa, mas uma boa palavra renova as forças, tem tudo a ver com aquela passagem do caminho de dois homens, Cleopas e Lucas, que iam para um vilarejo chamado Emaús, que nós lemos no capítulo 24, versículo 32. E eu tenho alguns aspectos que me chamam a atenção. São dois homens absolutamente frustrados, que criaram uma expectativa em cima de Jesus, que criaram uma expectativa achando que servir a Deus era de um jeito,
que criaram uma expectativa, achando que as coisas seriam de acordo com o entendimento limitado deles. E o interessante é que os dois estão frustrados. E um conversa com o outro. E o final dessa conversa, dependendo dos dois, não tem nenhuma conversa de tratamento ali. Porque é um ferido falando da sua ferida para outro ferido que está ouvindo a ferida do outro. Você já pensou o abismo que é isso? Já parou para pensar? Se você vai conversar com um pastor, ou se você vai num psicólogo, e a pessoa fala, então, eu estou com um problema disso, eu não sei como sair disso, e a pessoa fala, pois é, a vida está perdida mesmo, não adianta, olha, eu não sei o que eu faço mais, eu não entendo Deus, eu não entendo isso, essas histórias aí, eu estou desacreditado da humanidade. Já parou para pensar nisso? Um lambendo a ferida do outro. Essa é uma das melhores expressões que eu posso usar. Um lambendo a ferida do outro. Como é que está o teu casamento? Ih, pastor, um lambendo a ferida do outro. Como é que está a criação dos filhos? Pastor, está um cutucando a ferida do outro. Como é que está a tua fé? Pastor, é uma casca de ferida a todo momento. Como é que está a tua vida? Entenda onde isso vai parar. Eu preciso que você se situe neste mundo. Porque essa carga negativa, essas notícias negativas, essas coisas todas, está condicionando você a uma mentira, onde você não consegue desfrutar os presentes de Deus, que é o agora, que é o presente, que é o momento. E a gente fica travado com uma expectativa negativa, já não é nem positiva mais. E travado com uma ansiedade por pensamentos de coisas que não deram certo. Nós temos uma promessa de Deus. E ao longo dessa mensagem você vai entender. Existem alguns aspectos, como eu disse para você, que me chamaram a atenção, lendo esse texto. E eu quero que você preste atenção. E o primeiro aspecto, isso era tão duro, ao mesmo tempo sorrateiro, que quem vive esse processo de frustração, não percebe que já começou a sair de um lugar que Deus não queria que essa pessoa saísse. A frustração nos desloca. Está prestando atenção no que eu estou falando? Porque talvez você já foi deslocado. A frustração nos desloca. Eles saem de Jerusalém em direção a Emaús, a um vilarejo. Porque um dos poderes da frustração é deslocar o indivíduo à escuridão. É deslocar o indivíduo a um comportamento de perdição, a um negativismo. Eles começaram a conversar justamente dentro de um ambiente em que queriam que fosse, mas se perderam em seus lamentos e se esqueceram das profecias, se esqueceram das coisas que deveriam esperar, e não se armaram, e não se prepararam. Eles não se deram conta que já saíram do lugar que Deus disse que não era para sair. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Não é assim? Ficar no lugar da promessa. Permanecer casado. Permanecer no ministério. Permanecer vivo. Permanecer firme. E a Bíblia diz que eles já caminharam 70 estádios de distância de Jerusalém. Caminharam bastante ou não? E eu posso estar falando agora com alguém que está me assistindo também, ou alguém que está aqui, que já está muito, mas muito longe de onde deveria estar. Porque a frustração, ela nos desloca às vezes. E tudo começa aqui, ó. Tudo começa aqui. Frustração no casamento, a pessoa já começa a pensar em outra pessoa. Será que eu não seria mais feliz ali? Será que eu não seria mais feliz lá? Será que eu não seria mais feliz sozinho ou sozinha? No ministério, a pessoa sempre busca um caminho mais fácil. Mas não existe uma condição que não haja frustração. Seja em qual área for. Segundo ponto que me chama a atenção, segundo aspecto. Eles estão longe, conversando em seus lamentos, sem ao menos ter a capacidade de curar um ao outro. Até porque estavam um pior que o outro. Há uma exposição
da alma, mas não há cura nisso. Um magoado com outro magoado. Pelo contrário, a tendência é que esses dois caiam no abismo, porque um cego guiando o outro cai no abismo, é o que a Bíblia diz. Com tanto negativismo. Sabia que assim nasceram alguns movimentos que não passa de conversas e ajuntamento de pessoas magoadas, que acabam generalizando? Homem nenhum presta, crente é tudo, mulher nenhuma presta. Isso é, um ajuntamento de pessoas magoadas que generalizam algo. Você já deve ter visto politicamente esses movimentos. Nós sim somos a classe de injustiçados. Não. Nós somos a classe de injustiçados. Esses dias eu vi uma encrenca disso. Eu vi um comentário de encrenca, onde várias pessoas ali se diziam mais vítimas do que a outra nas sociedades. Não porque eu sou pobre, não porque eu sou desse tom de pele, não porque o meu passado, os meus descendentes, não, porque a minha condição, minha opção. Você está entendendo? E um brigava com o outro. Essas conversas amargas, essas lambições de ferida, levam a pessoa a se deslocarem, em vez de superarem os problemas. E a Bíblia diz que de repente uma terceira pessoa se aproxima ali. Não há indícios de onde essa pessoa veio. Não há um histórico para onde essa pessoa vai. Simplesmente apareceu ali e começou a caminhar com esses dois homens. Terceiro ponto que me chama a atenção, eu quero que você veja esse texto e perceba essa terceira pessoa caminhando ao lado deles, e não há indícios da percepção deles até que a terceira pessoa fale. Eles continuam falando de suas frustrações, e essa terceira pessoa, que é Jesus, que se aproxima deles, caminha do lado deles, mas eles não percebem a Jesus. Só que o processo de frustração, ele é tão pesado que faz com que os indivíduos frustrados vivam dentro de uma redoma de insensibilidade absoluta. A moça não queria comer. Gente, comer é bom, não é verdade? Olha, às vezes eu estou com uma lombriga brigando comigo, eu pensei, o que eu estou com vontade de comer? E olha, o meu ponto fraco, até falei, é aquele flan. Meu ponto fraco é o flan, de morango ainda. Aquilo eu tenho que vigiar. Comer é bom. Quem não gosta de comer uma costela salgada? Aquela costela fogo de chão? Quem não gosta de pegar aquele pão que acabou de sair do forno, passar manteiga nele? Eu estou vendo que você está babando, a tua máscara está molhando. Quem não gosta de comer, meu irmão? Pelo amor de Deus. Eu não sei se você lembra do feijão de alguém, do tempero de alguém, aquela maionese. Eu não sei, mas quem que não gosta de comer? Pois a frustração faz com que algumas pessoas não consigam comer nada. Meu irmão, quem que não gosta, qual casal que não gosta de ter intimidade? Pois a frustração deixa pessoas fugirem disso. Quem que não gosta? Meu irmão, quem que não gosta de dormir? É gostoso você chegar cansado, se esparramar, depois de uma viagem, ou seja o que for, um dia cansado. Alguém que rebocou uma laje, tão cansado que não quer nem jantar, vai direto para a cama. É brincadeira? Mas a pessoa deita, se estica, se estrala, e ali é só ligar nos aparelhos, porque parece que entra em coma. Quem não gosta de dormir? Pois a frustração faz com que as pessoas não durmam, não vivam o momento, não enxerguem a lógica. Jesus se aproximou deles, mas eles estavam tão carregados de notícias ruins, eles estavam tão tomados daquilo que é negativo, que eles não perceberam a presença do próprio Deus junto deles. Quando Jesus lhes pergunta, eles param entristecidos e mesmo olhando, não enxergam a Cristo. Eu estou falando de 2 discípulos, que estavam entre os 70.
2 homens que naturalmente conheciam a Jesus, e que agora Jesus está caminhando ao lado deles, eles estão carregados, intoxicados de notícias ruins. Jesus chega e pergunta: do que vocês estão falando? Ué, do Cristo crucificado e blá blá blá. Me fale um pouco, mas o que aconteceu? És o único homem em toda a Judéia que não sabe dessas coisas que aconteceram. Meu irmão, às vezes a gente não tem noção do que a frustração é capaz de fazer com a mente da gente. Ela te distancia do ambiente de cura. A pessoa: estou tão triste hoje que eu não vou para a igreja. Eu estou tão frustrado e com raiva hoje que eu não vou no culto. Vai você. Ela te coloca em uma redoma, um ciclo vicioso intoxicante. Vai ficar ruminando aqui. Não consegue comer, não consegue fazer as coisas direito. Ela te cega. Ela te deixa também surdo, porque Jesus está falando e eles não estão compreendendo. Sabe qual que é o problema? É que um dia de frustração, às vezes, tem o poder na minha mente de anular, às vezes, uma vida. Olha para cá, meu irmão. As coisas passam. As coisas passam. Talvez uma das palavras mais sábias, uma das frases mais sábias que a gente escute isso. As coisas passam. As coisas mudam. Esses homens aqui caminharam com ele aproximadamente 3 anos, 3 anos e meio. E porque um dia não aconteceu o que eles queriam, foi anulado uma história de triunfo, já adiantada em profecia. Sumiu do coração deles, sumiu do bom ânimo deles. Meu irmão, não permita que a sua frustração anule a sua vida construída com Ele. Isso que você está passando, está apenas passando. Olha, eu falo no dia de hoje, isso aqui no altar, com propriedade, pelo dia que eu tive. E eu começo agradecendo a Deus, e eu concluo o dia agradecendo a Deus. Winston Churchill, eu não sei falar direito esse nome, aliás, tudo que é inglês, eu não falo nem português direito. Winston Churchill, ele disse uma frase que me chamou a atenção uma vez: se você está atravessando o inferno, não pare, não permaneça ali. Se você está atravessando o inferno, continue caminhando. Se você está caminhando no deserto, é um sinal que você deve continuar. Não esqueça disso. E eu preciso te dizer que a frustração, ela faz parte da vida. Não é que eu vou ser curado agora e daqui a pouco eu não terei mais frustração. Contrário disso. Uma frustração me trata e me prepara para a próxima frustração. As pessoas mais velhas sabem bem do que eu estou falando. Quando você é mais novo, a pessoa pensa assim: eu não vejo a hora de terminar a escola, sabia? Não aguento mais a escola. Quando termina, vem a faculdade. E a pessoa pensa assim: meu Deus, eu não aguento essa faculdade. Quem inventou o TCC foi o inimigo. É trabalho de conclusão de curso. Misericórdia. Não vejo a hora de terminar isso. Quando chega o mercado de trabalho, aí a pessoa vê o que é. O nível que é. A secura que é tudo. E a pessoa pensa assim: meu Deus, eu não vejo a hora de me aposentar. E aí quando se aposenta, pensa assim: pois é, pensei que ia ser diferente. Mas uma vida de lutas nos trouxe conclusões que Salomão nos ensina bem. Viva hoje. Aproveite hoje. Aproveite a escola. Aproveite o estudo. Aproveite a igreja. Aproveite a vida. Aproveite o banho. Aproveite o sono. Aproveite a comida. Aproveite, meu irmão. Porque a gente perde muito tempo olhando para as nossas feridas. A gente perde muito tempo com medo de perder. E algumas pessoas, até o pó da casa é patrimônio. Não usa aquele prato. Não deixa ninguém sentar naquele sofá direito.
é uma lambição extrema. Eu não vou usar aquele, é só quando eu for sair que eu vou, morre. E eu não vou, e aquele lá quando eu for, morre. E às vezes fica entupido de coisas em casa, pensando, na hora que eu emagrecer eu vou usar. Dê para alguém aquilo. E aí fica aquele monte de patrimônio, às vezes inútil. Nós precisamos entender um monte de coisa. Porque quando a gente acha que começa a aprender alguma coisa, chega a hora de morrer. Não é? Meus irmãos, como é que você pode caminhar com Ele e na hora que mais precisa conhecê-lo, não o reconhece? Se Ele está conosco em momentos bons e ruins, se Ele está com a gente a todo momento, se Ele esteve com você naquele lugar maldito, te convidando a sair de lá, te aconselhando, falando para você, o que você está fazendo aqui, não é o teu lugar, não é teu número, o que você está pensando, pare com isso. Na verdade, eles estão cegos. Eles o questionavam porque um peregrino vem de lugares e traz notícias desse jeito. Eles até diziam, és o único que não sabe das últimas notícias. E Jesus pergunta, quais? Ele quer que o conheçam. Na dor, quer que o conheçam. Na mágoa, quer que o conheçam. Na apunhalada, quer que o conheçam. Na má notícia, quer que o conheçam. Eu não preciso estar bem para Ele andar comigo. Você está entendendo o que eu estou falando? E o relatório desses dois ressalta o falar de Jesus para Jesus. Como é que alguém fala de Jesus, como nós falamos de Jesus, e não ter a vida de frustrações assim? Como é que pode? Eles narram a expectativa que tiveram em todos os milagres que presenciaram. E também falam da frustração da crucificação. E falam que 2 mulheres presenciaram o túmulo vazio. E que alguns apóstolos também confirmaram que o sepulcro estava vazio, mas eles não o viram. Mesmo escutando testemunhos, mesmo vendo pessoas mais velhas falarem, calma, isso passa. Quando eu trabalhava de office, aliás, eu trabalhava de operador de máquina fotocopiadora, eu tirava xerox. Eu era menor ainda. E eu lembro que tinha 2 médicos na minha frente, um conversando com o outro, e um brabo, um olhou para o outro e falou, calma, meu amigo, isso sai tudo na urina depois. Eu nunca mais deixei de pensar assim, e repetir isso, às vezes, batendo no ombro das pessoas, isso sai tudo na urina depois, calma, as coisas passam. Eles escutavam, o sepulcro está vazio, 2 mulheres viram ele, e olha, e mesmo assim eles não tiveram expectativa. Eles viram pessoas, olha, esses dias chegou uma pessoa para mim e falou, e agora, me desculpe, mas eu não estou lembrando o nome da pessoa, quem que é a pessoa que me procurou, se estiver aqui pode levantar a mão. Alguém falou, pastor, um dia o senhor orou na igreja sobre uma questão de uma doença. Pastor, naquele momento eu assumi a minha condição de cristão e você acredita que Deus me curou daquela doença? Eu não tenho mais nada. Que maravilha, irmão, por que você não testemunhou? Porque isso edifica a fé de outras pessoas. Mas mesmo assim, pessoas escutando um caminhão de provisão, um caminhão de testemunhos, ainda assim não acreditam. Esses homens escutaram as mulheres, escutaram apóstolos, mas eles não acreditavam, continuavam a lamber as feridas uns dos outros. Aí Jesus começa a falar. Versículo 25, Jesus nos lembra das Escrituras, Jesus nos lembra das profecias, Jesus pregou para eles, mas por incrível que pareça, não teve efeito. O próprio Jesus pregando. Meu irmão, não se trata só de uma oratória perfeita, se trata do próprio Deus falando com alguém que está frustrado. E sabe o que é incrível? Que você olha para mim, eu olho para você, a gente pensa assim, meu Deus, imagine que incrível, o próprio Deus falando com eles, o próprio Deus, imagine que incrível, devia ser algo incrível mesmo, espetacular, mas o próprio Deus está falando com a gente, e a gente está pensando como esses 2 homens,
Só que o dia estava acabando e convidaram esse peregrino a pousar na casa deles. Não perguntaram nem o nome. Deixa eu lembrar vocês de algo. Jesus não deveria ter ido para Emaús, para aquele vilarejo. Está todo mundo esperando Jesus em Jerusalém, como ele havia dito que os encontraria lá. Jesus foi para Emaús por causa de 2 homens. Sabe o que é isso? Isso é evangelho. Isso é boas novas. Você não tem noção do que ele é capaz de fazer para trazer alguém de volta. Quando ele entra em casa, ele assume uma postura de anfitrião. Na refeição, a Bíblia diz que ele pega o pão e ele dá graças. Isso é a identidade dele. Partidos, mas eles ainda não enxergam ele. Quando Jesus pega o pão, dá graças e o parte, a Bíblia diz que eles o reconhecem. E então, diante deles, Jesus sumiu, ele desaparece. E essa ideia dele sumir é uma mensagem que Jesus está dando para eles, porque os olhos deles foram abertos e eles reconheceram. E a mensagem ficou clara quando eles falam no versículo 32. Vocês sabem onde, aliás, como ele disse, lá atrás, vocês sabem onde vocês devem me encontrar. Eu só vim aqui por causa de vocês. Jesus foi até a escuridão que eu estava e ele me buscou. Jesus foi até a ferida onde eu estava e ele me resgatou. Eu estava numa condição complicada e Jesus enviou alguém ali. Isso me lembra um hino, que cada vez que eu escuto esse hino, até quem eu escuto cantando o hino da harpa, que é o Nando Azevedo, ele canta chorando. Quando ele conta o testemunho dele, ele era se não me engano, ele era um policial, mas ele fala daquele aquele carro tipo velho que ele tinha, e as limitações absurdas que ele enfrentou. Talvez você conheça esse hino. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído triste viu. As chagas com amor buscou, e ao seu lado me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com seu sangue restaurou-me a Deus. Você está entendendo o que Deus faz para alcançar a gente em meio à frustração? Você está entendendo o malabarismo que é feito para que Deus chame a nossa atenção? Seja uma sarça ardendo que não se consome. Você está entendendo o que Deus faz? Seja um mar abrindo. Você está entendendo o que acontece? Seja uma pessoa sendo curada em nossa frente. Seja no Monte da Transfiguração, algo incrível acontecendo. E quando eles percebem, eles confessam. Não ardia em nós o coração quando Ele pelo caminho nos falava? Em outras palavras, o provérbio se cumprindo. Nós estávamos frustrados. Nosso coração estava ansioso, mas a boa palavra dele curou-nos, renovou as nossas forças. Se você parar para pensar, você pode estar caminhando com ele, mas talvez você está cego, pois não tem relação. A frustração está te cegando de injustiça, mas Jesus quer a sua atenção, porque talvez você já está a 70 estádios de distância. E Ele quer que você volte para Jerusalém, volte para a condição do primeiro amor, volte onde tudo vai recomeçar. Aquela disposição em fazer votos com Ele, aquela disposição em buscar Ele de madrugada, aquela disposição em convidar pessoas e orar junto com você, aquela disposição em arriscar a tua vida em busca dEle. Não é para ir para Emaús. Não é para ir para a escuridão. Ninguém se cura querendo se tratar ali. Jesus já foi em ambientes e nos tirou de lá. Olha onde você está indo. Olha o que você está fazendo.
e o coração daqueles homens, a Bíblia diz que ardia. O que é isso, pastor? Denota a expressão de que a energia da vida pulsou dentro deles, quando a presença de Jesus falava com eles. E você sabe que Jesus está falando com você. Você sabe que Ele está chamando a atenção para que você não se perca a caminho de Emaús. Volte para vencer onde Ele te destinou, porque talvez a sede pelo sucesso faz você trair o teu ofício de ser pastor, de ser pastora. Talvez a sede de você ter sucessos aqui faz você trair a sua condição de ser cristão e fazer bem feito aquilo que Deus te chamou para ser bem feito. Qual é a tua condição? Qual é o teu chamado? Qual é a tua vida? Você tem a promessa da ressurreição, você tem a promessa da renovação, você tem a promessa do ânimo, e nós precisamos orar, pedindo para que os olhos sejam abertos em toda essa situação. Precisamos orar, pedindo para que Deus renove o ânimo em todos esses desafios. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, contando eu não sei se pode dizer que é um testemunho, para mim sim, lógico que é um testemunho. Eu pedi para Deus uma caminhonete, para poder fazer, porque eu sei que eu ia estragar todo o carro, para a gente poder fazer a obra ali, que eu sei que muito saco de cimento, ferro e tantas coisas ali, no terreno da igreja. E Deus sabe dessa finalidade. E olha, eu comprei uma caminhonete, e ela estava bem maquiadinha, paguei barato, mas ela estava bem maquiadinha. Quando eu fui ver, tal coisa estava maquiado, tal coisa estava estragado. E o Senhor tem me surpreendido. E não é tanta surpresa, porque eu vivo assim, mas Deus tem me abençoado quando às vezes eu me limito com os meus olhos. Essa semana, um rapaz levou para fazer um teste, e daí ele falou: pastor, a caminhonete não tem potência, né, como ela deveria ter. Sério, para mim estava de boa. Eu piso, ela vai, ela é forte. E ele falou assim para mim: não, eu levei num rapaz, e ele falou que está vazando o ar dela e não tem. Eu falei: tá, e daí qual que é a situação? Dá uma resumida. Bem, é a bomba de combustível dela e os bicos. A bomba, quanto que sai? Olha, pastor, barato, 1.700. Caro, 5.000. Fora os bicos. Falei: bem, eu vou levando até levar. Não, pastor, mas eu estou te ligando para dizer uma boa notícia. Diga, isso foi ontem. Todo dia tem algo assim. Pastor, no homem que eu levei para ver, esse homem foi muito no passado abençoado por Deus. Ele recebeu uma proposta, Deus abençoou. Ele é dono de uma oficina que faz mecânica em ônibus, caminhões, caminhonetes, tudo que é diesel. E ele foi numa igreja na semana passada, e um pastor procurou ele em profecia, disse que, isso quem falou para mim foi o próprio Adriano, disse, e ele vai assistir essa mensagem, porque eu passo para ele também. Ele disse para mim ele disse para esse homem que um homem iria procurar ele, e que era para ele arrumar a caminhonete, e era para ele devolver um dízimo ou fazer algum serviço que não era para cobrar, que era do servo dele. E daí o Adriano levou e falou: então é isso aí, porque ele faz as obras sociais assim assado. Ele falou: pode marcar para ele trazer a caminhonete na semana que vem, que eu vou fazer tudo para ele, não vou cobrar nada. Está entendendo? Só que isso aí é diário. Amanhã de manhã eu vou estar no terreno da igreja. E enquanto o rapaz vai estar soldando a parte da grade que ele ficou refazendo, o engenheiro vai ali para tirar algumas fotos do terreno, para fazer o desenho do templo em 3D, para você ter uma ideia. Porque daí eu quero pegar em 3D para a gente fazer algumas coisas legais ali. E ele falou: pastor, eu estou atrás já de conseguir pelo menos de início 10.000 tijolos. Tá? Então amanhã nós vamos nos encontrar no terreno pela manhã. Quero que você continue orando. Você está entendendo? Quando você quer se frustrar, você acha que Deus não está contigo? Eu lembro de uma vez que eu estava bem cansado realmente, e as batalhas às vezes elas são tão fortes que o teu físico ele fica tanto debilitado. Aí eu orei algumas vezes, e eu tive um sonho, que eu estava na praça orando na frente do terreno. Eu disse: nós vamos entrar. Eu já disse isso aqui na igreja.
e de repente apareciam hienas, de repente cachorros, né? Tentando não deixar entrar. Muita gente me abandonou, muita gente, era muita gente mesmo. E eu estava entrando ali com 8 pessoas, pouca gente no terreno. E quando eu adentrei ali, veio algumas pessoas falar: não é para você fazer nada aqui não. Eu falei: nós vamos fazer no nome de Jesus, porque é para o Senhor tudo isso. E tá, eu peguei e acordei daquilo. E eu estava inquieto, orando, indo para o monte. O Senhor já deu o meu tempo? Senhor, qual que é a ideia? Qual que é a situação? Esses abandonos, essas coisas que estão acontecendo. E a pastora Miriam Peçanha, isso foi num sábado, se eu não me engano, a pastora Miriam Peçanha veio no domingo trazer uma mensagem ali. E eu tenho aqui escrito na minha Bíblia, a folha que ela me escreveu, ela disse assim: pastor, Deus me acordou de madrugada para interceder pelo Senhor. Ela colocou a data. E Deus me deu algumas respostas aqui para te dar. Eu não sei o que o senhor está passando. Ele só está falando para você: não pare. Eu sempre que coloquei pessoas na tua vida para te ajudar. Se você precisa de alguma coisa, você tem que pedir para mim. Porque não são pessoas que sustentam a tua vida. Sou eu que sustento a tua vida. Então não pare, porque eu te dei um desígnio, eu te dei autoridade. E você delega autoridade. Só não vá delegar autoridade para quem eu não conheço. Foram algumas mensagens, se não me engano, foram 8, está anotado aqui. Como uma resposta de Deus mais uma vez. Meu irmão, eu estou falando para você, no meio disso tudo, e talvez você está humanizando uma mensagem que é espiritual. Deus está caminhando com você. Deus respondeu você em várias etapas da sua vida. E agora nós estamos num novo período de frustração. E daqui a pouco nós já vamos vencer esse período de frustração. E amanhã virá outro. Só que Deus está caminhando conosco como uma profecia dele. Estarei com vocês até a consumação dos séculos. Mas nós temos a promessa dele. A promessa de ressurreição, a promessa de renovação, a promessa de ânimo, e que o Senhor esteja renovando o teu ânimo hoje, que os teus olhos estejam sendo abertos hoje, que os teus ouvidos estejam sendo abertos hoje, e que você retome o teu ânimo do primeiro amor, voltando para a condição de bênção, voltando para Jerusalém, voltando para dar continuidade ao Pentecoste, voltando para dar continuidade à extensão do reino, e para tudo aquilo que é eterno. Porque Deus quer te usar, Deus quer desatolar o teu ministério, a tua vida, Deus quer te usar de uma forma sobrenatural. Não é o fim, é um novo começo. E um líder, um grande líder, nasce de várias frustrações, e Deus está te tornando líder sobre essas situações. Amém? Então eu quero convidar você a orar essa promessa. Qual promessa, pastor? De renovo, de ânimo, de superação. Amém? Porque Ele está conosco. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos falar com Deus. Seja sincero com Deus. Peça para Ele abrir os teus olhos nos valores da tua vida. Amém. Deus Todo-Poderoso e Santo, amigo de todas as horas, nós estamos vindo diante do Senhor como pessoas incrivelmente limitadas, incrivelmente repetitivas. Nós somos pessoas que aos nossos próprios olhos nos reprovamos, nos condenamos. O lamento está constantemente nos nossos lábios, esse negativismo constantemente nas nossas impressões. Espírito Santo de Deus, bondoso amigo, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por todo este cuidado. Quantas vezes somos ingratos, todo o teu cuidado é fiel sobre nós, todo o teu cuidado, meu Deus, é presente sobre nós, e por várias vezes nós não enxergamos. Queremos agradecer ao Senhor pelo teto sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, agradecer pelos nossos familiares, agradecer porque o Senhor tem suprido as nossas contas de alguma forma, agradecer pelo alimento de hoje e na certeza do alimento de amanhã, agradecer ao Senhor porque podemos te louvar, porque podemos bradar sobre o que o Senhor faz, agradecer ao Senhor por toda a paciência que foi desenvolvida em nós,
Ah, meu Deus, é o Deus que pode renovar as nossas expectativas, pode ampliar a nossa visão, pode nos lembrar das profecias, pode trazer à nossa memória o ângulo que nos dá esperança. Ah, meu Deus Todo-Poderoso, quando vamos até a Tua palavra amiga nos renova, nos ressuscita em situações. Em nome de Jesus Cristo, Deus que tem nos amadurecido, Deus que tem suprido cada ansiedade nossa e tem nos apacentado diante dos desígnios. Ah, meu Deus Todo-Poderoso, nós queremos Te render graças, nós queremos Te render glória, nós queremos Te reconhecer como o autor da vida e aquele que reconstrói em nós o ânimo, aquele Pai que devolve a visão aos Teus servos, que nos faz voltar à condição de bênção, que nos faz voltar à condição de Jerusalém, porque a promessa vem do alto, porque o poder vem do alto, porque o ânimo vem do alto. Ah, Deus Todo-Poderoso, que Satanás caia por terra mais esta vez no nome de Jesus, que toda força contrária que quer atrapalhar o nosso relacionamento caia por terra em nome de Jesus, que todo devorador, toda cilada maligna de Satanás, de uma forma astuta, de uma forma sorrateira, de uma forma muito astuta, caia por terra. Essas notícias que tentam abalar a nossa fé, essas notícias que tentam nos fazer desanimar com relação à família, a ministério, que tudo isso caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Redobra em nós, multiplica em nós, meu Deus, a coragem, o ânimo, renova sobre nós o amor que vem do alto para com o próximo, em nome de Jesus Cristo. Santo Deus, para a Tua glória, nos ajusta e nos ajuda a recolocar as prioridades nas nossas vidas. Desde já, Deus Todo-Poderoso, queremos ligar esta oração ao céu, agradecido pela chuva de bênçãos, agradecido pela renovação espiritual, pelo ânimo e pela autoridade, em nome de Jesus Cristo. Amém.